Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Sobreviveram a mais um carnaval? Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Mais 2 dias e o mês acaba. Quem sabe assim, na próxima segunda, dia 2 de março, o ano começa nessa província. Até porque o povo só precisa de pão e circo. O circo acabou. Bom, acabou para nós aqui do Sudeste, né? Até porque lá no Nordeste eles não precisam de nada. Eles só precisam realmente do circo. Porque o pão, nós daqui do Sudeste bancamos para eles. Vai fazer o quê? Você tem um estado, um dos maiores estados do Nordeste, onde o carnaval dura 6 meses do ano. Como que as pessoas podem trabalhar? Mas eu não quero falar de política. Os políticos gostam disso. Os políticos gostam de manter o povo, o gado, alienado, e oferecem a festa de carnaval. E depois você passa o resto do ano assistindo um jogo de futebol, ganhando cesta básica. E nós aqui de São Paulo carregamos o Brasil nas costas. Você já começou a fazer o seu sacrifício? Era para ter começado ontem, hein? Agora você vai ficar 40 dias sem tomar cerveja? Meus parabéns. Você vai ficar 40 dias sem tocar na barba? Meus parabéns. O que você escolheu? Ficar 40 dias sem comer carne? Ou aquele refrigerante que você mais gosta? Eu estou curioso com relação à sua penitência, mesmo que ela não me diga a respeito. Sabe por quê? Porque a sua penitência não vai te levar a lugar algum. Você aprontou bastante durante o carnaval? Que bom que você está me ouvindo. Se você está me ouvindo, é porque você conseguiu se manter vivo. Agora, se eu puder te falar uma palavra, larga para lá essa tal de quarentena que o seu padre mandou você cumprir. Até porque o seu padre não tem poder para perdoar seus pecados. Seu padre só pode dizer para você se abster de alguma coisa durante 40 dias. É interessante, né? Eu fico observando, você passa uma semana fazendo tudo o que você puder fazer de errado, ou o que você achar que é bom para você, até porque, como eu disse, é a festa da carne. E depois de 40 dias, você já começa no sábado de aleluia. Resumindo, você termina a sua quarentena e no sábado você já vai para o baile. E no domingo, domingo de Páscoa, onde supostamente comemoram a morte de Cristo, você está livre, limpo, leve e solto para passar o restinho do ano cometendo todo tipo de mazelas que você quiser cometer. Continue assim. Meus parabéns. O inferno é logo ali. Certamente você chegará lá. Mas eu espero que Deus tenha misericórdia de você, porque enquanto há vida, há esperança. O ladrão da cruz, ele foi salvo na cruz. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu creio que eu o encontrarei no céu, para onde eu pretendo ir. E espero que você também tenha desejo, intenção de ir para lá. Vamos ao estúdio,
ao estúdio ainda não tenho, desculpe. O pátio. Na terça nós falamos sobre o altar do holocausto. Agora nós falaremos do pátio. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze, seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o pátio ou átrio, que é um espaço exterior cercado por muros ou prédios. Nesse sentido comum, muitas de nossas casas hoje têm um átrio. Aquele espaço onde costumeiramente fica o jardim da nossa casa, antes de adentrarmos a sala, que costuma ser o primeiro dos cômodos em nossas residências. O tabernáculo de Deus também tinha esse espaço externo e descoberto. O primeiro ambiente onde os sacerdotes e levitas ministravam e o único lugar onde os israelitas comuns podiam adentrar, sempre levando algo para sacrificar ao Senhor. Nós aprendemos aqui muitas lições com o átrio ou o pátio. No quintal da minha casa, eu ando nu. Porque eu estou no quintal da minha casa, eu estou no pátio da minha casa. Isso é um problema meu. Mas ali, no pátio do tabernáculo, os israelitas
não podiam entrar nem mesmo no pátio. Eles só entravam no pátio se fosse para oferecer um sacrifício. Deus quis habitar no meio do seu povo, para que o povo de Israel fosse verdadeiramente teocêntrico, ou melhor, vivesse para a glória de Deus, centralizando-a em seus pensamentos e suas atitudes e sua adoração. A fim de conferir devida organização das tribos em torno do tabernáculo, o Senhor orienta Moisés quanto ao acampamento das tribos ao redor e em frente para a tenda do tabernáculo. É muito interessante observar a disposição das tribos. Vocês lembram que são 12 tribos, né? A disposição das tribos em volta do tabernáculo. A direção do tabernáculo. Ele deveria sempre ser montado com a sua entrada voltada para o oriente ou leste, isto é, a direção do nascer do sol. A cada amanhecer, os hebreus poderiam ter a convicção de que as misericórdias de Deus estavam sendo renovadas sobre eles. Certamente essa direção para o sol, para o nascer do sol, também apontava para Cristo, que é o sol da justiça. A maior proximidade dos levitas, a tribo de Levi, os descendentes de Levi estavam mais próximos do tabernáculo, acampando-se em sua volta. O número total de levitas, homens, contados a partir de um mês de vida, somava 22.000. Moisés, Arão, responsável pelo sacerdócio, e suas respectivas famílias acampavam bem na entrada do tabernáculo. Os demais filhos de Coate, Gerson e Merari, rodeavam o santuário, a fim de proteger, carregar, armar, desarmar o tabernáculo. A advertência era muito clara. O estranho que se aproximar morrerá. A tribo de Judá estava bem na entrada do tabernáculo. Além da razão numérica, Judá era a maior tribo, com 74.000 homens adultos, além de mulheres e crianças. Quando aqui fala homens adultos, obviamente, vocês se lembram, eu já citei, acima de 20 anos, entre 20 a 60 anos. Mulheres e crianças até 20 anos não eram contados e adultos após os 60 também não eram contados. Então a tribo de Judá, de onde, aliás, Jesus veio, era a maior das tribos. Por isso, ela ficava numa posição privilegiada. Nós cremos que havia uma razão tipológica e profética para essa tribo estar posicionada bem à frente do tabernáculo, na direção do Oriente. Voltando à bênção de Jacó, ministrada sobre seu filho Judá, nós temos: Judá é leãozinho, encurva-se e deita-se como leão. O cetro não se arredará de Judá,
nem o bastão de entre seus pés. Está escrito lá em Gênesis 49, versos 9 e 10. Essa predição de Jacó apontava para a força e liderança futura de Judá, de onde viriam os reis de Israel. Jesus, que era descendente de Judá, é identificado como o leão da tribo de Judá. Lá em Gênesis diz que Judá é um leãozinho. Agora Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. É Jesus que tem o cetro em suas mãos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor sobre todos os senhores. Nós já falamos da construção da cerca do pátio, né? O Senhor havia dado grande demonstração de condescendência para com os homens, vindo a habitar no meio deles naquela pequena estrutura do tabernáculo. Se a Deus agradava estar no meio do seu povo, ao povo certamente causou imenso regozijo ter Deus entre eles, ter a glória divina manifesta bem perto deles, garantindo-lhes comunhão, provisão e proteção. Todavia, para que a alegria não se transformasse em excessiva euforia, o próprio Deus cuida de estabelecer limites através de um cortinado em volta do tabernáculo, o que visivelmente ensinaria os hebreus a importância da reverência diante da santidade divina. O que nós vemos hoje nas igrejas? As pessoas não têm referência dentro da igreja. As pessoas não têm a menor referência no pátio da igreja. Eu não vou falar mais sobre o pátio, porque pare para pensar. Houve um tempo, quando eu era menino, haviam congressos de jovens nas cidades ao redor. E nós íamos. Só que nós geralmente não entrávamos na igreja. Nós ficávamos no pátio da igreja, paquerando as menininhas. Isso foi lá nos anos 80. Graças a Deus, hoje eu estou liberto. E se eu souber que vai ter uma festa na minha igreja e que nós receberemos muitas visitas e que provavelmente eu, como um gentleman que sou, vou ceder o meu lugar para uma visita e ficarei no pátio da igreja, sabem de uma coisa? Eu nem vou à igreja. Porque no pátio da igreja eu não consigo prestar atenção no culto. Eu não consigo oferecer a minha adoração. Não porque eu fique paquerando as menininhas, mas porque você observa que a conversação no pátio não tem relação alguma com o que está acontecendo dentro do templo. Então, para não me desgastar, para não me estressar, quando eu sei que na nossa igreja, que é relativamente pequena, haverá alguma festa, eu fico na minha casa, porque eu não posso ir lá na igreja para pecar. Mas infelizmente está faltando muita reverência. E eu não estou falando entre os evangélicos apenas, eu estou falando entre todas as religiões, seitas e tudo mais que se reúne com um propósito de agradar algum tipo de santidade. Mais uma vez o vídeo ficou extenso, mais uma vez eu peço desculpas. Eu gostaria de me aprofundar mais nos temas, mas se eu me aprofundar mais, vocês vão ficar literalmente boiando, né?
Não porque eu sou o cara que sei tudo, jamais. Mas é porque eu preciso ir dando uma aguinha com açúcar para vocês. Por hoje é só. Até sábado. Sábado será dia 29. Algo raro, que só acontece a cada 4 anos. E no domingo, graças a Deus, nós começamos o mês de março. E quem sabe, a partir de segunda, esta província chamada Brasil comece a andar. Até porque nós já estamos fora dos trilhos há muitos anos. Deus abençoe vocês. Até o próximo sábado. Mantenham-se vivos. Um abraço e tchau.